Manifesto Social número 9/2022. Corrupção entre o discurso e o combate. O combate à corrupção nos últimos anos transformou-se inquestionavelmente num tema central e incontornável das agendas públicas e políticas dos Estados ao nível mundial. Ao nível nacional, a questão da corrupção é abordada nos programas políticos, nos programas dos governos e nos discursos de tomada de posse dos detentores dos poderes políticos. A título de exemplo, destaca-se um excerto do discurso do primeiro-ministro e chefe de governo, Jorge Bom Jesus, proferido a quando da cerimónia de tomada de posse do 17º governo constitucional. A percepção da população é que o nível de corrupção em São Tomé e Príncipe tem aumentado de forma galopante nos últimos anos e que há uma desassociação entre os discursos e a tomada de medidas. A corrupção está associada fundamentalmente à atuação dos atores políticos, dirigentes e funcionários do setor público no âmbito das suas funções governativas e administrativas, envolvendo sobretudo os grandes negócios e contratos públicos entre o Estado e as empresas privadas. Estas práticas, que consubstanciam corrupção, traduzem-se em situações de abuso de confiança por parte daqueles que, estando investidos do poder associado ao exercício da ação pública, desvirtuam de modo consciente e deliberado essa confiança e esse poder confiado. De salientar que esta corrupção decorre muitas vezes das relações funcionais que uns e outros, cada um ao nível das suas funções, estabelecem com os cidadãos e a sociedade, expressando-se igualmente através de formas inadequadas, sobretudo na gestão dos bens, valores e patrimónios públicos, nomeadamente quando deles se apropriam ou quando os utilizam em favor dos interesses partidários e particulares. A prática da corrupção no país atingiu um nível tão elevado e preocupante ao ponto de ser denunciada por Sua Excelência o Presidente da República, Carlos Villanova, na sua mensagem dirigida aos cidadãos por ocasião do Ano Novo. A corrupção sob todas as suas formas, grandes e pequenas. As suspeitas de corrupção, críticas e denúncias, anônimas e não anônimas, veladas e abertas. O ano que acaba hoje foi profundamente marcado por tudo isso, sem que tenhamos registro de um ato sério, vigoroso, decisivo de combate à corrupção. Corremos o risco que ela se enraize, se fortaleça, se torne natural e se naturalize. É preciso libertar o país das garras da corrupção e dos seus corruptores. Esta é a condição do nosso desenvolvimento, da confiança e da credibilidade do cidadão no Estado e naqueles que governam o país. Não temos a mínima dúvida que o país está enclausurado numa teia de corrupção, que de banal, insignificante e camuflada passou a ser aberta, direta e institucional, com proporções nunca antes visto, minando a estrutura do Estado. O Observatório Transparência STP, no cumprimento da sua missão, através da elaboração e publicação dos seus manifestos sociais e denúncias de casos envolvendo invariavelmente destacadas figuras da vida social, política e econômica do país, tem procurado imprimir uma nova dinâmica contra a corrupção capaz de influenciar positivamente os diferentes atores e decisores públicos para uma gestão mais transparente e efetiva dos recursos públicos.
Importa destacar, de modo que se possa definir e adotar estratégias que se mostrem potencialmente adequadas para o controle, tanto na vertente repressiva como na preventiva, que a corrupção administrativa, designada como pequena corrupção, embora causa prejuízos na esfera jurídica dos cidadãos que procuram os serviços públicos, tem menor expressão no país se comparada com os que, em regra, tendem a estar envolvidos no nível da corrupção política. Aos olhos dos cidadãos são-tomenses, a opinião é unânime. Os detentores dos cargos políticos carregam a chancela de corruptos, as práticas de corrupção não são punidas, o sistema judicial tem-se mostrado fraco, incapaz de exercer de modo eficaz a sua função de controlar, prevenir, investigar e reprimir através de aplicação de sanções legalmente previstas para estas práticas. Tanto o Ministério Público, enquanto órgão detentor da ação penal e defensor do Estado, com competências para fiscalizar o respeito da legalidade, como o Tribunal de Contas, que tem competências para fiscalizar a gestão das finanças públicas, os processos e decisões em matéria financeira praticados pelos gestores públicos são consideradas instituições chaves para a prevenção e o combate à corrupção no país. Atendendo ao seu papel fundamental no combate a esse tipo de crime que impera o desenvolvimento do país, o Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe realizou várias auditorias consideradas de crucial importância, mas infelizmente até ao momento apenas algumas foram tornadas público. Em função dos factos apurados nas auditorias divulgadas, o Observatório Transparência STP e, através dele, a sociedade são-tomense tem o direito de saber quais foram as diligências efetuadas para a punição e a responsabilização dos infratores e para quando está prevista a publicação de outros relatórios de auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas. A descrença, a insatisfação e a desconfiança dos cidadãos em relação aos políticos aumentaram consideravelmente nas últimas semanas após tomarem conhecimento do excerto do discurso de vitória proferido pelo primeiro-ministro Jorge Bom Jesus no congresso do seu partido. Não tem labo de cotofa, não tem labo de cotofa, não se pode associar, mas cadeira de cotó, não tem. Tudo bem que não fez. Já em 2018, anteontem, tudo que está trabalhando, tudo que é do MLSTP, a vida muda. Se nasce na lembrança, se merece o que lembra, vai ter o que lembra. E este congresso tinha que ir até o fim, para a gente saber quem é quem no partido. Eu quero dizer aos camaradas, se eu não fosse primeiro-ministro, possivelmente eu não estaria aqui. Bunda, grato muito, ingratidão dó, ingratidão dó. Esta declaração confirma a impunidade, a ausência de integridade de quem exerce funções públicas no país, a forma como despoderadamente os negócios públicos são geridos no interior dos partidos da governação, mina a confiança entre os cidadãos e a sua relação com o Estado e a administração pública. Por isso, não é difícil perceber que, para os autores da corrupção, o processo de aceitação de novas práticas vai ficando potencialmente mais facilitado à medida que a certeza de impunidade vai aumentando. Perante tudo isto, o Observatório Transparência STP coloca as seguintes questões. Primeira, quais são as razões que justificam tanta inércia das autoridades com competências para investigar e acusar, nomeadamente da Polícia Judiciária e o Ministério Público, diante de casos flagrantes de corrupção devidamente fundamentados nos relatórios do Tribunal de Contas, alguns publicamente confessados por altos dirigentes do Estado e outros denunciados pelo Presidente da República?
Segunda, no discurso da tomada de posse do 17º Governo Constitucional, o primeiro-ministro afirmou que o combate à corrupção seria a bandeira do seu governo. O que tem feito Jorge Bom Jesus para combater a corrupção? Terceira, no discurso da sua reeleição como presidente do MLSTP-PSD, Jorge Bom Jesus deixou entender que existem corruptos entre os militantes do seu partido. Por que razão não tomou as devidas medidas denunciando-os junto das entidades judiciais competentes? Quarta, para além do Sr. Presidente da República ter anunciado que pretende criar um comitê de sábios para combater a corrupção no país, o que mais tem feito de concreto para combater esse flagelo que impede o desenvolvimento do país? Quinta, o que tem feito a Assembleia Nacional para combater a corrupção no país? Será que o seu presidente Delfim Neves e os deputados não sabem da existência desse flagelo? Sexta, por que que os órgãos de investigação criminal não solicitam assistência técnica para apoiar na investigação dos crimes financeiros e, através das convenções internacionais e bilaterais, avaliem as fontes de proveniência dos ativos nas contas bancárias das pessoas politicamente expostas, bem como dos seus patrimónios ao nível interno e externo? Para combater a corrupção, São Tomé e Príncipe tem que adotar um conjunto de medidas legislativas de caráter repressivo e preventivo. Deve-se fazer maior investimento nos mecanismos de controlo e prevenção existentes para que os órgãos do sistema judiciário, particularmente o Ministério Público, a Polícia Judiciária, os tribunais, possam trabalhar para esclarecer devidamente os casos sob suspeição e aplicar as correspondentes sanções aos seus autores. Neste sentido, o Observatório Transparência STP vem, por intermédio deste manifesto social, exortar as entidades competentes para adotarem algumas medidas no sentido de reforçar: primeiro, controlo interno das ações das entidades públicas, com definição dos princípios e normas de funcionamento administrativo dos serviços, bem como dos mecanismos de verificação de conformidade entre os procedimentos efetivos e o correspondente quadro de princípios e normas legais. Segundo, controlo externo das ações dos serviços públicos, essencialmente focado na vertente financeira, ou seja, na verificação da legalidade e regularidade dos procedimentos associados à gestão das receitas e despesas do Estado. Terceiro, controlo de caráter repressivo e punitivo associado aos atos criminosos cometidos por funcionários públicos em prejuízo dos serviços públicos onde exercem funções ou em violação dos direitos dos utentes. Quarto, controlo preventivo que, a partir do resultado da ação dos demais mecanismos de controlo anteriores, procura conhecer e caracterizar as áreas da governação e gestão pública mais expostas a riscos de corrupção e traçar as medidas preventivas que se mostrem potencialmente mais adequadas. Quinto, mecanismos de recuperação dos valores obtidos através de corrupção. O Observatório Transparência STP saúda desde já os esforços do Tribunal de Contas para a efetivação dos julgamentos e a responsabilização financeira dos culpados e reitera que o seu papel enquanto iniciativa da sociedade civil é o de questionar, alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções, tomar as decisões com vista a salvaguardar o interesse público no estrito cumprimento das leis em vigor e das regras da democracia que fundamentam o nosso Estado. São Tomé e Príncipe,
4 de abril de 2022. Observatório Transparência STP, mais transparência, maior efetividade.